Vamos falar de recursividade de tempo? Vamos! Hoje eu vou usar Python. A gente vai fazer aqui alguns algoritmos que vão dar o mesmo resultado pra gente e a gente vai conversar um pouquinho sobre o tempo que cada um deles vai levar. Esses algoritmos, eles vão retornar pra gente uma lista dos números primos que vão do 2 até o número que a gente vai escolher aqui. Esse número, último número, eu vou criar ele como uma constante aqui e eu vou começar com o número 10. Então eu vou criar o primeiro algoritmo que retorna se um número é primo ou não. Primo 1, a gente precisa receber qual é o número e dessa vez em letra minúscula. Na verdade, eu vou renomear esse cara aqui para último número. Pronto. Mais bonito. Esse primeiro algoritmo vai ser o mais lento de todos, de longe o mais lento de todos, mas vai retornar pra gente o mesmo resultado. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável booleana, que eu vou chamar de e', por que não? E essa variável, eu vou inicializar ela com o valor de true. E aqui eu vou rodar um loop for. Como que a gente sabe se um número é primo? Um número ele é primo quando ele é divisível pelo número 1 e por ele mesmo. Número 0 e número 1 não são primos e qualquer outro número positivo inteiro que seja divisível somente por 1 e ele mesmo é um número primo. Então, como todo número é divisível por 1 e todo número é divisível por ele mesmo, eu não vou incluir esses dois números dentro da minha lista de testes. Eu vou começar a testar no número 2 e eu vou até um número antes da variável número. For num in range, e aí a gente começa no número 2 e vai até número. O comando range no loop for, ele inclui o primeiro número, então o 2 está incluído aqui no meu teste, e a variável número não está incluída no meu teste. Ele não inclui o último. E aí eu vou testar se número mod num, se em algum momento eu tentar fazer essa divisão e essa divisão for uma divisão sem resto, então o meu número não é primo. Então essa variável igual a false. Depois que eu cheguei no final desse loop, eu retorno o valor da minha variável booleana é primo. E aí eu falei que eu quero, na verdade, ter uma lista de números que vão do número 2 até o último número, que nesse caso aqui é 10. Então eu quero um loop para fazer isso. A gente vai criar uma funçãozinha aqui que vai chamar essa segunda função dentro da primeira. Então eu vou fazer assim, ó, def lista primos. Eu vou receber aqui o último, que é o último número, e qual é a função que a gente quer rodar. Se é primo 1, primo 2, primo 3, primo 4, primo 5, primo 27, sei lá. Spoiler, serão 3. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiramente criar uma lista, primos, e vai ser uma listinha vazia. E aí eu vou fazer assim, ó, para cada número, cada n, dentro do espaço do número 2 até o último número. Só que nesse caso, eu quero incluir o último número no meu loop. Então, eu coloco o último mais 1. E aí, eu vou falar if fun, ou seja, se a função que eu estou chamando aqui, n, for verdadeira, primos.append, a gente acrescenta o número aqui na lista. E aí, no final do rolê, a gente retorna essa lista. De volta aqui no nosso main, eu vou chamar lista primos. Quem é o último que eu quero? É a minha constante, o último número. E qual é a função? Dessa vez eu quero a primo 1, sem parênteses, porque eu só estou chamando a função, mais nada. E aí, eu quero pegar isso aqui e quero printar. Então, print disso aqui. Vamos testar? Olha lá, 2, 3, 5 e 7. Se eu tentar subir isso aqui para o número 100, tá aí, tá retornando pra gente. Eu vou criar uma forma de cronometrar o tempo que essa função vai levar para rodar. Para isso, eu vou chamar uma biblioteca aqui, import time, melhor ainda, from time, import time. Eu vou criar duas variáveis aqui, eu vou meio que dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, não vai ser a versão mais eficiente desse código, tá tudo bem. Eu vou criar aqui início igual time, fim igual time. O que isso aqui faz? Vamos mandar dar um print no início, vírgula, fim. O início foi esse tempo aqui. O fim foi esse tempo aqui. Se eu fizer fim menos início, por enquanto tá me
me dando 0 segundo. Se eu subir esse número, ele já vai começar a me dar um tempinho aqui. Se eu aumento mais um pouquinho, vou colocar um underline aqui pra gente ter um separador de milhar, ele já sobe mais. Subir mais. Olha lá. A gente já tem aqui 1/3 de segundo quase, um pouquinho mais de 1/3 de segundo. E aí, eu vou criar aqui uma variável chamada tempo, que vai ser esse fim menos início. Então, esse resultado aqui, ele é um resultado medido em segundo. Se eu quiser medir isso em milissegundos, eu posso vir aqui, pegar esse resultado, multiplicar por 1000 e printar na tela. Então, aqui eu tenho o meu tempo em milissegundos. Se eu quiser, eu ainda posso deixar melhor isso aqui, transformar isso aqui num número inteiro e ignorar as casas decimais. Desse jeito. Nesse momento, eu acho que tá um pouquinho melhor da gente enxergar, né? Por enquanto, vai ser assim que eu vou deixar. Não vai ser assim para sempre, mas vou trabalhar com isso aqui do jeito que tá por enquanto. Vou voltar com isso aqui para o número 100. Desse jeito fica mais visual aqui, fica mais fácil da gente visualizar. E por enquanto, eu vou ignorar essa parte de tempo. Criei, mas eu vou ignorar. Então, a gente criou esse algoritmo aqui, que eu falei para vocês, que era de longe o algoritmo mais pesado de todos. E qual é o problema dele? A gente tem uma variável e a gente está rodando aqui do número 2 até o próprio número, ou até um número antes do próprio número. E se o número for divisível por algum dos números que estão no meio desse caminho, a gente muda a variável primo para falsa. Então, por exemplo, eu dei o exemplo que, no caso do número 5, a gente vai testar por 2, por 3 e por 4. Vai descobrir que ele não é divisível, não entrou nenhuma vez aqui nesse if, o número é primo, a gente vai retornar true. Maravilha. O problema é quando, conforme a gente começa a aumentar o número, mesmo que o número encontre um divisor, a gente continua rodando esse loop. Por exemplo, se eu estou testando o número 100 é par, portanto, não é primo. E do jeito que esse algoritmo aqui é escrito, ele vai testar do número 2 até o número 99. Ele não quer saber se no número 2 eu já entrei aqui e já mudei ele para false. Ele vai continuar testando até o número 99. E por conta disso, ele continua fazendo um processamento que não é necessário. E isso deixa o nosso algoritmo bem pesado mesmo. Por exemplo, todos os números pares ele vai rodar até o final. E é por isso que esse algoritmo é o algoritmo mais pesado de todos. Então, a gente tem como melhorar esse algoritmo? Tem sim. E é por isso que a gente vai escrever a função primo2. Então, vamos lá. Então, a primo2 também vai receber um número. Também vamos fazer um loop for. E eu vou copiar igualzinho, tá lá em cima o loop for. Do 2 até número. E vou fazer o mesmo if aqui. If número mod num igual a 0. Se a gente em algum momento conseguiu entrar aqui nesse if, a gente já vai dar um return false. Ou seja, entrou nesse if, a gente não tem por que continuar rodando nesse loop. A gente já interrompe o loop e a gente já sai dessa execução. E se a gente saiu do loop, aí sim é sinal de que o nosso número é primo e, portanto, a gente retorna true. Então, o que eu vou fazer aqui embaixo agora? Vou copiar esse cara aqui, eu vou duplicar esse pedaço de código aqui e, em vez de chamar primo 1, eu vou chamar primo 2. Só isso. Então, eu estou chamando a lista primos, só que na lista primos agora eu vou chamar primo 2. Vamos executar. Olha lá, a primo 1 retornou isso aqui, a primo 2 retornou isso aqui. Você repara que o resultado é o mesmo, não tem diferença. E a princípio, parece que não faz diferença no tempo, né? Vamos colocar aqui uns 5.000 e vamos ver se a gente enxerga a diferença. Olha lá. Já dá para ver uma diferença. O primeiro algoritmo está levando 362 milissegundos para executar. O segundo algoritmo está levando 47. Mas tem defeito aqui nesse algoritmo? Tem como melhorar? Tem sim. O problema desse algoritmo é que quando um número for primo, ele ainda segue testando até
o final. E a gente não precisa testar até o final. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Terceiro algoritmo de números primos. No último vídeo, eu falei que quando a gente cria esse segundo algoritmo, o problema dele é que quando o número é primo, a gente faz o teste até o final do número. E a gente não precisa fazer isso. Então, por exemplo, o último número que tinha aqui, que era o 97, ele vai testar do número 2 até o número 96. A terceira função que a gente vai escrever, a gente vai partir do seguinte princípio. Eu vou começar copiando essa função aqui de cima. Nessa função, a gente vai continuar rodando um loop for. Dentro desse loop for, a gente vai continuar testando se o nosso número é divisível por alguém. Se em algum momento a gente entrar nessa divisão aqui sem resto, a gente retorna false. Se não, a gente retorna true. A chave desse terceiro algoritmo está aqui, no último ponto. Então, vamos pensar nisso juntos aqui. Vamos pensar nos divisores do número 100, por exemplo. A gente tem o 1, o 2, o 4, o 5, o 10, o 20, o 25, o 50 e o 100. Se a gente parar para pensar, a gente consegue ver que todos os divisores do número 100, eles funcionam em pares. Então, a gente tem o 1 vezes 100, que dá 100, o 2 vezes 50, que dá 100, o 4 vezes 25, que dá 100, o 5 vezes 20, que dá 100, obviamente, o 5 vezes 20, que dá 100. A gente tem o 10 vezes 10, que faz parzinho com ele mesmo, que dá 100. A gente também pode interpretar isso aqui como 10 ao quadrado é igual a 100. E, portanto, a gente sabe que a operação inversa de um número elevado ao quadrado é a raiz quadrada. A gente pode deduzir também que a raiz quadrada de 100 é igual a 10. E exatamente porque os divisores eles funcionam em pares, a gente consegue pensar que a gente só precisa ir até a metade desse conjunto. Se eu for simplesmente do 1 ao 10, eu sei que a quantidade de divisores que eu tenho ali, eu vou ter a mesma quantidade para o outro lado do meu conjunto. E por conta disso, eu não preciso percorrer até o final desse conjunto. Se eu estivesse procurando a quantidade de divisores, por exemplo, do número 100, eu não precisaria percorrer até o final do conjunto, eu só preciso ir até a metade. Vamos para outro exemplo? Vamos pensar no número 30. Então, os divisores do número 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. E aí, se a gente olhar também para esses parzinhos, a gente vai perceber que o meio do conjunto dos múltiplos de 30, ele está exatamente ali entre o número 5 e o número 6. E se a gente também olhar para a raiz quadrada de 30, a gente também vai perceber que essa raiz quadrada está ali no meio do caminho entre o 5 e o 6. E aí, sabendo que os divisores eles funcionam em parzinho e sabendo também que o meio do conjunto é a raiz quadrada, eu sei que para eu saber se um número é primo ou não, eu só preciso testar até a raiz quadrada, incluindo a raiz quadrada. Então, aqui basta eu testar até a raiz quadrada. E a raiz, ela vai ser igual a número elevado a 0,5, é a raiz quadrada. E aqui embaixo eu vou colocar a raiz. Acontece o seguinte, raiz quadrada geralmente, a menos que o número seja um quadrado perfeito, vai me dar um número com casa decimal. E aqui esse número tem que ser inteiro. Então eu preciso pegar esse número aqui e transformar ele em número inteiro. Outro detalhe, eu quero incluir a minha raiz no meu teste. A raiz ela tem que estar inclusa. Porque, por exemplo, o número 4, eu tenho 1, 2, 4. Se eu não incluo o número 2, que é a raiz quadrada, os únicos divisores que sobram são o 1 e o 4. Então eu preciso incluir o número da raiz nesse teste. Com isso, eu já vou ter um algoritmo muito mais eficiente. Vamos aproveitar e criar um irmãozinho aqui, que a gente, em vez de chamar primo 2, vai chamar primo 3. Primeiro algoritmo, segundo algoritmo e terceiro algoritmo.
os três estão retornando o mesmo resultado. E, de novo, se eu estou indo até o número 100, a gente vai perceber pouquíssima diferença no tempo. Mas, se eu começo a aumentar esse número, a gente começa a perceber uma diferença no tempo de execução entre um e outro. Inclusive, quanto maior esse número, mais visível fica essa diferença. Mas dá para ficar ainda mais eficiente? Se o meu objetivo é listar os números do 2 até o número máximo, dá sim. Agora, eu acredito que esse aqui seja para determinar se um único número é primo, eu acredito que esse aqui seja o mais eficiente, pelo menos que eu consegui pensar. Se você conseguiu pensar em algum outro, me conta depois. Continuando a nossa maratona de complexidade de tempo, usando números primos como exemplo. Vou voltar mais uma vez para o número 100 aqui. Eu vou falar um último algoritmo que eu sinceramente acho ele fantástico. E esse algoritmo, ele determina pra gente os números primos do 2 até o número que você escolhe. E ele é extremamente eficiente. Principalmente se a gente compara com esses outros algoritmos, e eu já vou explicar por quê. Esse último algoritmo se chama peneira de Eratóstenes. Eu tive que treinar um pouco para aprender a falar Eratóstenes. Existe uma possibilidade de eu estar falando errado. Eu vou criar aqui a função peneira de Eratóstenes. A gente também vai receber o último número. E, para surpresa de ninguém, aqui embaixo, eu vou chamar o nosso algoritmo. Dessa vez eu já vou chamar logo de cara. E aqui, no lugar do lista primos, agora eu vou chamar a peneira com o último número aqui. Não preciso colocar nenhuma função aqui, obviamente, porque é uma outra função, é um outro estilo de algoritmo. Como é que vai funcionar esse algoritmo da peneira? A gente começa listando os números do 0 até o número que a gente quer. Aqui no meu só cabia até o 99, então vamos fazer até o 99. Daí, a gente começa eliminando o 0 e o 1, porque a gente já sabe que o 0 e o 1 não são primos. Quem é o próximo número? O 2. Então, a gente marca o número 2 como um número primo e a gente vai eliminar dessa lista todos os múltiplos do número 2. Em seguida, eu vou para o próximo número disponível na minha lista, que é o número 3. Olhando para o 3, eu vou eliminar todos os múltiplos agora do número 3. Em seguida, eu vou olhar para o próximo número que está na minha lista, que é o número 5. Então, eu vou marcar o número 5 como primo e vou olhar para todos os múltiplos do número 5. Acontece o seguinte: se você olhar para os múltiplos do número 5, eu não preciso fazer 5 vezes 2, 5 vezes 3, nem 5 vezes 4. Por que não? Porque eu já cobri esses números quando eu fiz o número 2 e o número 3. Eu vou de 5 vezes 5, em outras palavras, eu vou do quadrado do número 5 em diante. Então, eu só preciso olhar a partir do número 25. E aí eu eliminei todos os múltiplos do número 5 a partir do número 25. Em seguida, eu vou olhar para o número 7. De novo, eu só preciso olhar a partir do quadrado do número 7, que é 49. Antes desse número, todo mundo que tinha para ser eliminado já foi. Então, não tem mais nenhum outro número que seja múltiplo do número 7 que não tenha sido eliminado antes do 49. Então, eu só vou a partir do 49. E aí, cheguei agora no número 11. A partir do número 11, 11 ao quadrado dá 121. A gente já estabeleceu que a metade do conjunto de divisores do número 100 é o 10. Então, eu só preciso testar até no máximo o número 10. Como o 8, o 9 e o 10 já foram eliminados, do 11 em diante, todo mundo que não foi marcado automaticamente é primo. Beleza. Então, a gente vai começar criando uma lista que eu vou chamar de números. E essa lista vai ter todos os valores true vezes o número máximo mais 1. Ou seja, nesse exemplo aqui em que a gente está fazendo com o número 100, a gente vai ter 101 números. Só para a gente testar, eu vou colocar um breakpoint aqui e vamos rodar. Entrei aqui
Vou dar só uma puladinha para frente. E olha aqui. Número está falando aqui, ó. List 101. Isso quer dizer que eu tenho 101 números. E por que 101? Porque eu quero usar esses índices aqui a meu favor. Eu vou usar esses índices como os números que eu quero testar e o valor true ou false para me dizer se eles são primos ou não. Eu só preciso testar novamente até a raiz de número, raiz inclusa. Então, eu vou falar aqui, ó, raiz igual número inteiro, número vezes 0,5. Isso daqui é a raiz quadrada. Também vou criar aqui a minha lista de números primos e vai ser nela que eu vou colocar todos os números primos que a gente foi encontrando. Vai ser ela que a gente vai retornar no final também. Então, já vou até colocar aqui o return. Números 0 é igual a números 1, ou seja, os números 0 e 1, né? Eles não são primos, então eu já vou começar mudando o valor deles para false. Então, agora, onde a gente tinha todos aqueles valores true, depois que a gente faz isso, os valores 0 e 1 viram falsos. É isso que eu quero. E agora, for num in range. Vamos começar no número 2. E vamos para onde? Vamos parar na raiz do nosso número principal. Só que eu quero incluir a raiz aqui. Então, raiz mais 1. Primeira coisa que eu preciso testar é se esse número é verdadeiro. Então, eu vou fazer assim, ó. If números no índice num for verdadeiro, não preciso colocar igual a true, porque se eu estou colocando um if, eu já estou perguntando se ele é true ou false. Eu vou seguir um segundo loop for. Então, eu vou fazer for múltiplos ou múltiplo in range. E aí, a gente começa onde? A gente começa no quadrado do número. Então, num elevado ao quadrado. Vamos ficar dentro desse loop até a gente chegar no número. E como eu quero incluir o número? Mais 1. E vou pular de num em num. O meu passo é num em num. E aí eu vou falar assim, ó, números no índice múltiplo, se caiu nele, igual a false. Então vamos testar aqui rapidinho. Vou colocar um breakpoint aqui dentro para facilitar a minha vida. Vou rodar no modo debug. Então, ele já vai mudar esses dois carinhas aqui para false. E já vai pegar o primeiro número, no 2. Vai ver se faz parte dos números primos. Faz. E aqui, o primeiro múltiplo é 4. Ótimo. Então, ó, 4, 6, 8, 10. Maravilha. Ele vai assim até o final, trocando todos os números pares para false. Vamos seguir até o próximo if, que é quando o número muda para 3. E agora, a gente vai começar de novo a partir do número 9, olha lá. Então, a gente já eliminou todos os outros números antes do 9. A gente não precisa testar o 3 vezes 2, por exemplo. E aí, a gente vai seguir aqui até chegar lá no número 100. Vou pular aqui para cima só para ser mais rápido. Beleza. O último múltiplo foi ali o 99. Olha lá. Agora, o próximo número é o 5. O próximo número que entrou no if é o 5. E aí, a gente vai rodar de novo a partir do 25 até chegar no 100. O próximo número seria o número 6. O número 6, ele é false. Então, ele vai parar, já pular para o próximo, que é o número 7. E aí, ele já começa no 49. Então, já eliminei praticamente metade dos números. Ele vai seguir para o número 8, o número 9, o número 10 é o último número, porque é a minha raiz ali, ó. Então, ó, testou o número 10. Número 10 tá como false aqui. Então, a gente sai desse loop e pronto. Terminamos a parte de teste. Um último detalhe aqui, nesse pedacinho aqui desses loops, é que se eu entrei aqui, é porque o meu número é primo. Então, eu já posso acrescentar
esses números na minha lista de números primos. Então, nesse ponto, eu vou ter os números primos até a raiz quadrada. Ou antes da raiz quadrada. Então, por exemplo, se eu subo isso aqui para, sei lá, 144, porque é o quadrado de 12, então eu sei que a raiz quadrada está no 12. Ele vai até o 12, ou melhor, até o 11. Então, eu já tenho até o número 10 testado e adicionado na minha lista. Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para a minha lista de números a partir do número 10, ou melhor ainda, a partir do número 11, e ver se cada um deles é verdadeiro ou falso. É isso. Então, vamos lá. For, eu já usei num ali, eu vou usar N aqui. Eu sou uma pessoa com muita criatividade para variável. In range. E aqui, como eu falei, eu vou começar um número depois da raiz. Então, raiz mais 1, a gente vai até o último número. Então, número mais 1. E a gente vai subir de 1 em 1, então não tem por que colocar o passo dessa vez. A gente vai fazer a verificação. If números. Eu acho que eu vou chamar isso aqui de I de index, né? E eu esqueci que eu estou em Python, não preciso de parênteses. Números. E, se for verdadeiro, a gente vai acrescentar na variável primos. Então, primos.append. E assim nasceu a minha peneira de Eratosthenes. Fizemos os 4 algoritmos. Agora, vamos comparar, vamos brincar um pouquinho com esses números? A gente já fez com o número 100. Número 1000, esses dois últimos nem se emocionam. 10.000, olha lá, leva um pouquinho mais de um segundo. Vamos fazer com 20.000. O primeiro já levou 6 segundos. O segundo, quase um segundo. O terceiro, 12 milissegundos, o que é ótimo. E o último levou 2 milissegundos. A questão é, quanto maior o nosso número, maior vai ser a nossa complexidade de tempo. O que eu estou falando quando eu estou falando complexidade de tempo? Quanto mais processamento o nosso programa precisa fazer, mais tempo ele vai demorar para concluir. Então, à medida que eu vou aumentando esse número, ele começa a demorar cada vez mais. E o mais interessante é que o primeiro algoritmo, ele aumenta exponencialmente. Ele aumenta muito o tempo e muito rápido. Olha lá, ele agora levou 14 segundos para ser executado. Eu cheguei a testar esse mesmo algoritmo indo até o número 1 milhão. E eu vou colocar o resultado aqui na tela. Eu agora vou simplesmente tirar esse comando print daqui, de toda essa turma. Eu não quero mais saber de printar na tela, não. E por que eu estou fazendo isso? Porque à medida que a gente aumentar a quantidade de números, vai ficar mais difícil mostrar eles na tela. As listas vão ficando muito extensas aqui para o meu console e a informação vai ficando muito confusa. Então, vou criar uma função aqui que vai converter esse número de um jeito mais bonitinho. Já criamos a nossa função aqui. Vamos brincar mais um pouquinho com esses números. Eu vou subir para 50.000. Vamos ver quanto tempo leva? 39 segundos. E no último, 3 milissegundos. Vamos subir para 100.000. Então, os 2 primeiros algoritmos já começaram a ficar bem mais lentos. O próximo teste que eu vou fazer é com o número 1 milhão. E eu já fiz esse teste antes e eu sei que ele demora bastante. Então, esse eu vou fazer sem gravar. E eu volto aqui depois para contar para vocês. Até lá! Voltei! Pois então, eu acabei resolvendo fazer até 2 milhões. E como vocês estão vendo aí na tela, o primeiro algoritmo, o primo 1, levou 18 horas. 18 horas. Eu comecei a rodar o algoritmo à noite, fui dormir, e ele terminou de rodar um pouquinho antes de uma aula que eu tinha. Ainda bem que terminou de rodar antes da aula que eu tinha. E aí o segundo algoritmo demorou 1 hora e 23 minutos. Ainda assim é bastante tempo. Agora, vamos ver o terceiro e o quarto algoritmo. Olha lá. O terceiro algoritmo levou só 6 segundos. A peneira de Eratosthenes
levou 129 milissegundos. Comparado com as 18 horas do primeiro algoritmo, eu diria que é uma boa diferença, né, não? Até mesmo assim, se a gente comparar os algoritmos que são similares, o primo 1, primo 2 e primo 3, a gente tem uma diferença bem grande entre um e outro. E com a peneira, então, nem se fala, porque levou menos de um segundo ali para executar. Se eu aumentar esse número aqui, o tempo vai ter mais diferença ainda. E é sobre isso a complexidade de tempo. É quanto tempo um código leva para ser executado e o quão eficiente isso é. Qual é a eficiência do código em relação ao tempo. Legal? Espero que tenham gostado. E é isso aí. Tchau, tchau.